deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém fique orgulhoso, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Deus amado, Senhor de todos nós, queremos pedir que a Tua bondade seja estendida sobre nós, conforme a Tua palavra diz nesse texto, bondade graciosa, bondade misericordiosa, bondade plena do Teu amor para conosco. E enche-nos do Teu Santo Espírito para poder entender e compreender a Tua voz e obedecê-la e seguir ao Teu chamado e pregar o Teu Evangelho e viver para Ti. Visite-nos nessa noite com a Tua palavra, visite-nos nessa noite com o Teu Espírito, para que o Teu povo seja por Ti mesmo abençoado, por Ti mesmo pastoreado, por Ti mesmo conduzido no caminho que pertence ao Senhor. Enche-nos, fala a nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado à igreja nesses últimos dias a respeito da epístola de Paulo aos Efésios. O objetivo é levar a igreja a compreender quem ela é, onde o Senhor a buscou e o que Deus espera dela e o que Deus quer fazer nela e também através dela. O texto de Efésios, ele diz para nós que nós temos uma vocação na qual nós devemos andar. Capítulo 4 diz que nós devemos andar nessa vocação de modo digno, de modo que agrade ao Senhor. E essa carta de Paulo é a carta que mais trata a respeito de quem é a igreja e quem é o Deus que salva, que perdoa os pecados e que santifica a igreja que ele comprou com o preço do sangue do seu Filho derramado numa cruz. Quando nós temos dúvidas ou quando nós queremos plantar novas igrejas, quando nós enfrentamos perseguição e oposição, ou quando nós estamos andando em vitória, quando nós sofremos por causa dos nossos próprios pecados ou quando nós temos vitória sobre estes mesmos pecados, a Epístola aos Efésios ela é um guia que nos pastoreia, nos levantando da queda e nos alertando para que permaneçamos no caminho a fim de não cairmos logo mais adiante. Capítulo 1 fala claramente a respeito de quem é o Deus que salva a igreja. Ele é o Pai que elege e que também adota a igreja como seus filhos, como sua filha. Deus é Jesus Cristo, que redime a igreja pagando o preço do seu sangue numa cruz e a compra remindo-a, libertando-a, livrando-a dos seus próprios pecados. É também o Deus Espírito Santo que habita a igreja, com a qual ela é selada para o dia da redenção e o qual Ele mesmo é o penhor da nossa herança, a garantia de que a promessa que Deus fez ela é verdadeira. Paulo diz que esse Deus que salva a igreja, e ele ora por ele, pedindo a ele, a partir do verso 15 do capítulo 1, que se dê a conhecer a igreja de tal forma que essa igreja o conheça plenamente, experimente o seu amor e saiba em que posição ela está diante dele. Paulo termina a sua oração dizendo que a igreja está assentada com Cristo à sua direita, no trono da majestade, acima, muito acima de qualquer principado, de qualquer potestade. Então ele abre o capítulo 2, que fala onde Deus foi buscar aquela igreja.
Se a ênfase estava no Deus da igreja no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, a ênfase está na igreja de Deus. No capítulo 1, quem é o Deus que salva a igreja? No capítulo 2, quem é a igreja que é salva e por que Deus a salvou? Capítulo 3, qual é a tarefa que Deus dá à igreja, que é proclamar o evangelho da multiforme sabedoria de Deus em todos os lugares, para principados e potestades nos lugares celestiais. Igreja que tem uma vocação e que deve viver a unidade. Igreja que é agraciada com dons e talentos, não para se vangloriar, mas para servir uns aos outros. E igreja da qual Deus determina um comportamento que, se alguém antes roubava, não roube mais, mas trabalhe. Se alguém mentia, não minta mais, mas fale a verdade. Se alguém entristecia o Espírito de Deus com as suas palavras, agora fale o que edifica, fale o que é conveniente, fale o que é necessário para que agrade a Deus. E essa igreja, então, ela tem uma forma de andar que lhe é peculiar. Ela deve andar em amor, diz o capítulo 5. Ela deve andar como filhos da luz, diz o capítulo 5, verso 8. E ela deve andar cheia e plena do Espírito Santo, capítulo 5, a partir do verso 18, para poder saber lidar com todas as circunstâncias e situações nas quais ela for colocada. Para saber viver o casamento, marido amando a esposa se submetendo ao marido, como é submissa a Cristo, a igreja, e o marido amando a esposa, como Cristo ama a sua igreja. Pais cuidando de filhos, filhos obedecendo a pais, patrões e empregados sabendo se relacionar com justiça e honestidade, e todos juntos envolvidos numa batalha espiritual que não é uns contra os outros, mas é contra aquele que tem todo o interesse do mundo e do universo de que nós fracassemos, que é Satanás, seus seguidores e as hostes celestiais do mal, para as quais e contra as quais nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, da cabeça aos pés, não usando só uma, mas usando toda a armadura em sinal de autoridade, em sinal de preparação, em sinal de maturidade, mas fazendo tudo isso em oração. Capítulo 6, versículo 18, até o final da epístola, orando em todo o tempo, orando por todos os santos, orando plenos do Espírito Santo, orando no Espírito, para poder ficarmos firmes até o final. É para essa igreja que Paulo escreve essa carta. E esse capítulo que nós lemos, então, ele nos mostra por que nós falamos de Jesus. Nós falamos de Jesus porque Ele se interessou a nós a ponto de ir à cruz por nós. Versículo 1 ao versículo 3, Ele diz para nós onde Jesus foi nos buscar. E aqui eu gostaria de mostrar para os irmãos 3 palavras que mostram a morte na qual nós estávamos perdidos e vivendo. E depois, a partir do verso 4, Ele mostra mais 4 palavras de vida, dando para nós as razões porque Deus se interessou por nós, porque Deus resolveu nos salvar, perdoando todos e cada um dos nossos pecados. O tema que Paulo traz para esse texto é um tema que todos nós, como bons protestantes, sabemos de cor e salteado, apesar de que nem sempre sabemos explicar adequadamente. Ele fala que todos nós somos salvos pela graça somente. Onde nós estávamos, em primeiro lugar? Do versículo 1 ao versículo 3, Paulo diz que nós estávamos perdidos. E há 3 palavras aqui que representam, que esclarecem, que identificam essa perdição na qual nós estávamos, que a Bíblia chama de morte. Primeiro é a palavra morte. Ele diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Morte na Escritura, nós sabemos muito bem, não quer dizer simplesmente deixar de respirar, esticar as canelas e parar dentro de um caixão para ser depositado numa urna ou ser cremado num determinado cemitério por aí. Morte nas Escrituras quer dizer separação do homem do seu Deus. Quando Adão pecou lá no jardim do Éden, Deus disse para que ele não o desobedecesse, porque se o desobedecesse, ele morreria. Eva foi lá, comeu aquela fruta, deu para Adão, Adão também comeu e os dois não morreram. Mas não conseguiram mais permanecer na presença de Deus.
Foi só ouvir a voz de Deus na viração do dia, chamando por Adão no meio do jardim, que a Bíblia diz que o homem fugiu e se escondeu. O pecado lhe dá a consciência de que ele não merece estar na presença de Deus, de que ele fez algo que desagrada a Deus e que, portanto, ele tem medo daquele que deveria ser a sua maior fonte de segurança e maior fonte de alegria. Quando Deus chama o homem à responsabilidade, então Deus o expulsa da sua presença. E é essa expulsão do homem da presença de Deus que a Bíblia define como morte. O homem não mais poderá viver aonde Deus está. O homem não mais poderá comer livremente das frutas e das árvores do jardim. E haverá ainda 2 querubins armados com a espada flamejante, melhor do que aquela do Kylo Ren, do Star do Guerra nas Estrelas lá, porque é de anjo, não é de um camaradinha manezinho que acha que é o dono do universo, não. E eles estão ali para não deixar o homem entrar, para que o homem não chegue até a árvore da vida e coma em pecado aquilo que vai lhe dar vida. Num ato de graça, Deus diz: você vai voltar para cá por um outro caminho, o caminho que eu vou preparar através do descendente da mulher, capítulo 3, versículo 15 do livro de Gênesis. Então esse homem está morto, e ele está morto em quê? Nos seus pecados e nos seus delitos. Pecado e morte estão sempre relacionados um com o outro nas Escrituras. O pecado gera morte. A morte é o principal aguilhão do pecado. E somente quando a morte é vencida pela ressurreição de Cristo é que o homem pode dizer que o pecado foi derrotado, não por ele, mas por alguém que o substituiu, por alguém que o representou, por alguém que tinha condição moral e divina para trazê-lo de volta a Deus. O homem sem Cristo, o homem sem Deus, ele está morto nos seus delitos e pecados. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e não podem mais se aproximar, não alcançaram a glória de Deus, é a palavra que eu queria lembrar e dizer para os irmãos. São 3 traduções diferentes do mesmo texto, e as 3 traduções mostram exatamente o que significa essa perdição, essa morte no pecado. Porque nós pecamos, nós fomos destituídos da glória de Deus, nós caímos da glória de Deus, é o que quer dizer a palavra ser destituídos. Daí que veio essa palavra que a gente usa, a queda no pecado. Porque nós pecamos, nós agora carecemos da glória de Deus, nós precisamos dela, mas nós não a temos, ela nos falta e ela faz falta para nós. E porque nós pecamos, nós não alcançamos a glória de Deus, não podemos pegar a glória, não podemos galgar a glória, não podemos ter a glória fazendo os nossos próprios esforços para alcançá-la. A única forma de nós podermos ser restituídos à glória de Deus é por meio do bom pastor, da porta das ovelhas, do caminho, da verdade, da vida, que é Jesus Cristo. Segunda palavra da morte, Paulo diz que, além de estarmos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos escravizados. Escravizados pelo curso deste mundo, escravizados pelo príncipe da potestade do ar, escravizados pelas inclinações da nossa própria natureza humana caída no pecado. As 3 expressões aparecem aí no versículo 2 e no versículo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Ele diz: nós estávamos mortos nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo, debaixo do curso deste mundo, segundo, debaixo do príncipe da potestade do ar, segundo, ele diz no versículo 3, as inclinações da nossa carne. A palavra segundo, ela quer dizer para baixo de, dando a entender que há uma força que opera sobre nós, e que nos escraviza porque nos conduz, nos lidera, nos amarra e nos leva consigo. A primeira dessas forças
que são aqui no texto os 3 inimigos da graça de Deus, do Evangelho e da nossa salvação. A primeira dessas forças é o mundo. O mundo, ele nos afasta de Deus, ele nos escraviza. Não o mundo, o planeta Terra, que tem cachoeira, que tem Pico Everest, que tem neve, que tem rio, e que tem passarinho e essas coisas, mas o mundo como um sistema de ideias que é anti-Deus. Se você tem costume de dormir tarde e gosta de ouvir a Globo News, por exemplo, aí você ouve aqueles repórteres muito bem vestidos, todos educados, alguns com pós-graduação em jornalismo, nisso e naquilo, mas quando eles vão se referir a alguma coisa que diz respeito a Deus e o cristianismo, eles se referem a nós como um bando de babacas. Aqueles repórteres admirados por todas as pessoas, quando se referem a protestantismo, todas as vezes, invariavelmente, eles nos chamam de um bando de babacas. É assim que o mundo vê Deus e aqueles que seguem a sua palavra. Um bando de babacas. Porque eles amam o mundo. O mundo do qual eles só dão notícia ruim, mas eles amam. E quando se aproximam da morte, não querendo dar o braço a torcer de que precisam de Deus, então eles se entregam ao desespero. Porque é só isso que eles têm para se apegar. Este mundo, ele cria fórmulas para tentar substituir Deus, como o evolucionismo, que diz que o homem ele não foi criado, mas ele evoluiu de criaturas inferiores para ser o que ele é hoje. Como a psicologia de Freud e tantos outros, que diz que Deus é uma ilusão, e que o futuro dessa ilusão é sumir como névoa. Freud disse isso em 1917, quando escreveu o seu livro O Futuro de uma Ilusão, e olha Deus aí como ele está. Em 1974, quando houve um boom de crescimento nas igrejas evangélicas nos Estados Unidos, surgiu um livro dizendo, com o seguinte título: A Revanche de Deus. Falaram que ele ia acabar, falaram que ele tinha morrido. Nietzsche disse: Deus morreu, com todas as letras. Falaram que ele não tinha mais forças, falaram que ele ia ser suplantado, e aí agora, olha as igrejas crescendo fortemente outra vez. O mundo daqueles que dizem que a ciência prova que Deus não existe. Para começar, a ciência não sabe nem como lidar com Deus, porque a ciência só pode lidar com aquilo que ela consegue colocar numa chapinha debaixo de um microscópio ou numa ampola para poder misturar alguns elementos químicos e tirar conclusões. Portanto, a ciência só pode mexer com aquilo que é físico. Immanuel Kant, consciente disso, disse: olha, Deus é metafísico, ele está além da física, e tudo que está além da física não pode ser conhecido. Então, se Deus existe, eu não posso conhecê-lo. E daí para dizer que ele não existe foi só mais um pulo. O fato é que o mundo das ideias, o mundo da ideologia de gênero, o mundo do politicamente correto, o mundo de todos os desenvolvimentos, ele não aceita que pode existir uma verdade que governa e que domina a vida dos outros e que, portanto, nós fazemos o nosso próprio destino, o futuro é nosso, nós que escrevemos, e que você não vai crer em nada mais do que isso que você pode ver aí com os seus olhos. E nós cantamos Imagines quase religiosamente, achando que John Lennon é o grande poeta da nossa geração. Imagine que não há paraíso, mas apenas céu acima das nossas cabeças. Imagine que não existe heaven, mas apenas sky. E toda a história da humanidade, o mundo, os intelectuais, aqueles que governam o mundo, tentam dizer para nós: olha, não tem nada mais além do que você pode ver com os seus olhos. O próximo filme da série das Crônicas de Nárnia, que está previsto para sair, e eu espero que saia,
é a cadeira de prata. A cadeira de prata é o ponto máximo da filosofia de C.S. Lewis. É quando ele lida com aquela questão do platonismo, das ideias, de que lá fora da caverna não tem nada, tudo que você pode conhecer é o que está aqui dentro da caverna. E C.S. Lewis faz um jogo de dramaturgia em cima disso, com as crianças e o príncipe Caspian, que está preso numa cadeira de prata, que não deixa ele crer e acreditar em nada que está além daquela caverna. E quando alguém desperta e começa a falar assim, eu lembro do que estava lá fora, a bruxa vem e joga um feitiço. Não, é só o que você vê, tudo é essa caverna. Se eles forem fiéis, pelo menos nessa cena, já vai ter valido a pena assistir o próximo que vem por aí. O mundo constantemente diz para nós, não tem nada além, não tem nada depois, tudo é o que está aqui diante dos seus olhos. O mundo. O segundo é o diabo, o grande culpado de quase tudo que a gente acha que a gente fez, mas que a Bíblia diz que ele é o sedutor, o enganador, aquele que promete coisas e depois toma tudo de volta, e que mente o tempo inteiro, que nos engana o tempo inteiro, que diz que é dono do mundo, mas não é dono de nenhuma pedra dele, e que Deus permite que ele faça suas trapaças exatamente para saber se nós vamos crer na sua palavra ou não. Dietrich Bonhoeffer, quando escreve o seu livro Tentação, ele define tentação como aquele momento em que Deus nos deixa a sós com Satanás, o tentador, apenas com um livro na mão. E ele se refere à tentação de Jesus, quando Satanás se aproxima e tenta Jesus o tempo todo, e Jesus desmancha cada uma daquelas 3 tentações diabólicas usando as Escrituras. E um dado interessante para quem gosta de ler a Bíblia é que Jesus só cita versículos de Deuteronômio. Ele usa as Escrituras, ele confia na palavra, ele se deixa guiar pela palavra e ele se deixa proteger pela palavra. Ela é a espada do Espírito com a qual nos defendemos e com a qual nós contra-atacamos aquele que nos tenta afastar de Deus. Então, Satanás é aquele que leva as pessoas após si, e ele constantemente está tentando nos levar para longe de Deus. E o outro é a carne. A carne é a nossa natureza pecaminosa. Quando você lê os puritanos, eles dizem que a carne é como uma cabeça de ponte numa guerra. Cabeça de ponte é aquele terreno que você conquista do inimigo dentro do território dele. Como, por exemplo, o dia D, a invasão da Normandia, lá na Segunda Guerra Mundial. Se os aliados conseguissem conquistar aquela praia, eles conseguiriam invadir a Europa e então dar um jeito em Hitler. E concentraram tudo que eles tinham naquela praia, naquela manhã. Uma das piores batalhas da história da humanidade. E ganharam. E depois que eles ganharam aquela batalha, Hitler só foi perdendo uma atrás da outra, porque eles tinham uma cabeça de ponte. Eles tinham uma praia onde eles podiam trazer soldados. Eles tinham um lugar onde eles podiam se refazer. Eles tinham um lugar onde eles podiam trazer mais elementos bélicos para poder reforçar os seus soldados no campo de batalha. Então, os puritanos diziam que a carne é como aquela pessoa que está infiltrada dentro do castelo e que tem a chave da porta. E que quando Satanás grita lá de fora, me deixa entrar, e quando o mundo grita lá de fora, me deixa entrar, a carne vai lá e abre a porta e deixa ele entrar. Por isso que os puritanos sempre diziam, toma cuidado com os seus órgãos do sentido, a boca, o ouvido, o olfato, o tato, as coisas com as quais você se relaciona com o mundo de fora. É claro que a Bíblia diz que o pecado nasce aqui dentro, mas nós só deixamos as tentações de Satanás entrar e as seduções do mundo entrar por causa das cobiças que a nossa própria natureza, caída no pecado, deseja no seu coração.
a concupiscência dos olhos de João em 1 João capítulo 2. E assim, os nossos inimigos têm um aliado no meio de nós, que somos nós mesmos vivendo debaixo do pecado. Jesus veio nos livrar disso, dessa escravidão. E terceiro, você acompanha no texto, além de nós estarmos mortos em delitos e pecados, além de estarmos escravizados por esses três inimigos do Evangelho, o texto ainda diz que nós estávamos condenados debaixo da ira de Deus. Observe aí o versículo de número 3 da Epístola de Paulo aos Efésios, quando ele diz: entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo gosta de usar essa expressão filhos da ira para se referir àqueles que estão afastados de Deus e sobre os quais permanece a condenação de Deus. Quando nós lemos João capítulo 3, ali não tem só o versículo 16 que nós amamos demais, mas tem também o versículo 36, que diz que aquele que rejeita a palavra de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus constantemente. Por isso Paulo chama aqueles que estão vivendo separados de Cristo de filhos da ira. Eles não são filhos de Deus, eles são filhos da ira. Eles estão debaixo da ira de Deus, que condena o pecado. Quem nos condena ao inferno não é Satanás, meus irmãos. Quem nos condena ao inferno é Deus, porque Ele é o juiz. Todos nós vamos comparecer diante do julgamento de Deus. E a única forma de nós estarmos livres do juízo de Deus é se nós entregarmos as nossas vidas arrependidos dos nossos pecados nas mãos do Senhor Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida para podermos nos achegar até Deus. A palavra de Deus diz que a única forma de sermos livres do julgamento de Deus é se nós ouvirmos a voz do Evangelho, crermos que Jesus foi enviado pelo Pai, e então nós seremos livres. Um texto que nós precisamos decorar e guardar no nosso coração é João capítulo 5, verso 24. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele não passa do caminho da morte para a vida, ele passa da morte para a vida. Nós que gostamos de ir em congressos de jovens e de evangelismo para poder aprender a fazer evangelismo pessoal, aprendemos muitas vezes aquela famosa figura do abismo. Ora, de um lado do abismo tem Deus, do outro lado do abismo tem o homem, e no meio tem o abismo, que é a condenação. Como que eu posso atravessar deste lado do abismo para aquele lado do abismo e ser salvo? Através da cruz. Então a gente coloca a cruz entre o abismo, entre um lado e o outro no abismo, e a gente passa sobre a cruz. Bacana, fácil de decorar e de explicar, mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que Jesus nos tira da morte, da perdição, da condenação, não do outro lado do abismo. Nós não estamos no caminho da perdição, nós já estamos perdidos. Como nós estamos numa igreja, então nós temos que melhorar o verbo. Nós estávamos perdidos. Você está perdido se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida para Jesus. Você estava perdido antes de se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida para Jesus. Jesus te buscou na morte, na separação, não no caminho da morte, não no caminho da separação. Então, a partir do verso 4, Paulo gasta 4 palavras para poder dizer por que Deus nos tirou dos nossos delitos e pecados, da nossa escravidão desses 3 inimigos e da condenação de Deus como filhos da ira. Ele muda toda a conversa com essa conjunção adversativa do verso 4.
mas. É a única conjunção que a gente aprende na aula de português, não é mesmo? Quais são as conjunções adversativas? Mas, entretanto, todavia, porém, contudo, essas coisas aí. As outras a gente apanha para aprender, mas essas a gente aprende. Então, quando pede para a gente fazer uma análise gramatical, a única que a gente consegue é a adversativa. E, para nossa alegria, é a mais importante nas Escrituras. Porque ela estabelece o fato de que, a partir de agora, tudo é diferente. E o que vai acontecer agora é o oposto do que acontecia antes. Então, nós estávamos perdidos e mortos, nós éramos escravos, nós estávamos condenados, mas Deus veio ao nosso socorro. O foco sai de nós e vai para Deus. Por isso, nós temos dito que a Epístola aos Efésios fala do Deus da igreja e da igreja de Deus, porque constantemente Paulo mostra como que Deus, Ele supre, Ele socorre, Ele faz, Ele ajuda, Ele muda as situações da nossa vida. E aí você observa que há 4 atitudes de Deus que destroem, neutralizam e vencem essas 3 palavras da morte que agiam na nossa vida, mas que depois que entregamos nossa vida e o nosso caminho para Jesus, não agirão mais definitivamente. A primeira palavra é o amor, mas Deus a primeira palavra é misericórdia. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, nos deu vida juntamente com Cristo. Misericórdia. Misericórdia é o ato de Deus não dar o castigo que nós merecemos. Por isso, a primeira palavra tem que ser essa mesma. Porque em misericórdia, Deus vê nossa situação, Deus vê nossa perdição, Deus vê a nossa escravidão e a nossa condenação e age para mudar isso. E Ele o faz, em primeiro lugar, olhando para nós com misericórdia. Ele resolve não castigar. Ele resolve não condenar, Ele resolve suspender o castigo, e Ele o faz por misericórdia. Observe aí as características da sua misericórdia. O texto diz que essa misericórdia, ela é rica. Não é aquela misericórdia chué, muquirana, pão dura, de alguém que diz, olha, você não pode gastar muito. Eu me lembro de uma piadinha que contavam para a gente, lá no início do seminário, um filho chegou para um pai e disse assim, pai, me dá 50 para eu ir comprar um doce? E ele, o quê? 40? Porque 30, se 20 é muito, tome 10, me devolve 5, compre balinha e reparte com o seu irmão. Tem gente que age assim com os filhos, tem gente que age assim com os amigos, tem gente que age assim uns com os outros. O quê? Menos. Deus não faz assim. Deus é mais. A sua rica misericórdia foi dispensada a nosso favor. Aqui deve ter vilanovense, aqui deve ter torcedor do Goiás, deve ter até torcedor do Atlético por aqui, né? Outro dia eu fiquei sabendo que ainda existe aqui em Goiânia torcedor do Goiânia, né? Mas a loucura que é lá no estádio, agora o estádio olímpico foi reformado, eu fico a 2 quarteirões dele, e eu sou obrigado a torcer junto com as pessoas lá. Ontem o Vila Nova jogou e eu ouvi cada torcida quando ele marcou o seu gol, e a gente sabe, marcou o gol. Aquela multidão, que não era tantas assim, mas que fazia um bom barulho, quando era quase gol, a gente sabia que era quase gol, porque né? Quando é gol, uma multidão. A Bíblia fala nos Salmos que quando Deus dispensa a sua misericórdia, Ele dispensa multidões de misericórdia. É muita coisa, porque é rica. E Ele não economiza quando o seu desejo é nos perdoar dos nossos pecados. A primeira palavra é misericórdia, e ela vem de Deus. É obra de Deus na nossa vida, e ela é rica, nós não a merecemos, mas Ele a dá.
A segunda palavra, então, é o amor. Versículo 4, ele diz: sendo rica a misericórdia de Deus por causa do amor. Qual a razão de Deus intervir na nossa perdição, na nossa condenação e na nossa escravidão? É porque Ele nos ama. Deuteronômio capítulo 8, Deus explica para Israel por que Ele foi buscar Israel lá no Egito. Ele diz: olha, não foi porque vocês eram poderosos, não foi porque vocês eram numerosos, não foi porque vocês eram especiais, mas foi porque eu os amava. Foi porque eu os amava que eu fui buscá-los. Deus fez tudo aquilo com o faraó para mostrar para Israel que ele o amava. Não era só para humilhar o Egito, era para fazer isso também, mas era para que ficasse bem claro para Israel qual era a medida do amor de Deus por eles. O que Deus podia fazer para poder tirá-los de lá. Então, a causa da nossa salvação não é a nossa obediência, a causa da nossa salvação é o amor de Deus, algo que vem de fora de nós, de Deus. Observe que a misericórdia é rica e o amor de Deus é grande. Nós gostamos de brincar com os nossos filhos: eu te amo demais, o meu amor por você é grande assim. E aí o filho responde: não, o meu é maior, e você devolve: não, o meu é maior porque eu sou mais velho, estou há mais tempo aqui te amando. Deus nos ama com um amor grande. Capítulo 3, verso 14, Paulo ora para que nós conheçamos as dimensões do amor de Deus, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento deste amor. E é interessante ver o que os teólogos fazem com aquele versículo, dizendo que este amor é tão alto que ele vem dos céus à terra. Ele é tão profundo que ele vai até o mais vil pecador com o seu mais vil pecado. Ele é largo, e aí nem lembro mais o que as pessoas falam, mas para mostrar o quanto este amor é grande. Quando você vê Príncipe Caspian, e a Lúcia vê Aslan, mas ninguém vê, ela o encontra finalmente. E ela olha para Aslan e fala assim: parece que você cresceu. Ele diz: não, à medida em que você vai crescendo, você me verá maior. Quanto mais eu conheço a respeito de Deus, quanto mais eu aprendo a dispensar o meu amor responsivo para Ele, mais Ele fica grande para mim. E é por isso que foi escrito um livro há um tempo atrás, dizendo que muitas das derrotas que nós temos é porque o seu Deus é pequeno demais. Nós não conseguimos dimensionar Deus. E muitas vezes nós achamos que Deus não é quem Ele é, e Ele não faz o que Ele diz que faz. Mas Ele é grande. E esse amor nos foi dado gratuitamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós. A terceira palavra é a palavra graça. A palavra graça, que é a palavra que domina o texto, ela aparece aqui 2 vezes. Pela graça nós fomos salvos. Observe que o verbo é no passado: pela graça fomos salvos. Ou algumas traduções: pela graça sois salvos. Mas a graça é algo que vem de Deus e não de nós. A nossa grande briga com os pentecostais é como que é essa salvação pela graça, porque para eles nós somos salvos pela graça, mas a fé é nossa. O texto diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é esse isto que não vem de vós, é dom de Deus? A graça, a fé ou os dois? Os pentecostais dividem a frase dizendo que a graça vem de Deus, mas a fé é nossa. Mas o texto diz que é isto, a salvação pela graça mediante a fé, é que vem de Deus. É toda a obra da salvação que vem de Deus. Não é somente a graça, mas a própria fé com a qual eu me apego a essa graça, também é Deus que me dá, também é Deus que faz brotar no meu coração. Porque eu estava morto nos meus delitos e pecados.
E os reformados perguntam com toda honestidade, toda sinceridade, o que um morto faz? Ah, pastor, mas é uma metáfora. Mas a metáfora é exatamente para mostrar que a salvação não tem um dedinho só da nossa participação. No que diz respeito ao que salva. O que salva é o amor de Deus. E Ele o faz pela sua graça. Por isso nós cremos que a salvação é pela graça somente, pela fé somente. E essa graça, ela faz contraste com as nossas obras, porque o verso 9 diz, não de obras, para ninguém ficar orgulhoso. Quantas vezes nós tentamos convencer a Deus de que nós merecemos o céu? E aí então eu vou visitar uma senhora que visitou a igreja. Ela era de uma outra denominação, de uma denominação não protestante. E aí eu estou falando para ela a respeito da necessidade que temos de nos arrepender dos nossos pecados e crer no Senhor Jesus. E ela, tão piedosa, me disse, que é isso, pastor? Vocês, pastores e padres, vocês são santos demais, vocês não pecam. E eu disse, não é assim, irmã, eu sou pecador. A senhora também é pecador. E ela cortou a frase no meio, eu de jeito nenhum. Eu nunca peco. E são muitas pessoas que chegam diante de Deus dizendo, tem pecado aqui não, Deus, vai catar coquinho. Donald Carson, no livro que estamos trabalhando na quarta-feira aqui na igreja, o chamado a reforma espiritual, ele diz, vocês acham que lá no dia do juízo, quando toda aquela multidão de gente condenada se afastar de Deus definitivamente em direção ao inferno, vocês acham que eles vão cabisbaixo, reclamando assim, puxa, por que eu não arrependi? Olha, Deus me ofereceu a salvação e eu não quis, ai, 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 ui, ui, ui. Não, eles vão na direção do inferno dizendo assim, Deus errou no julgamento. Eu não merecia isso. Eu não matei, eu não roubei, eu não fumei, eu não adulterei, então não tem nada a ver isso aqui não. As pessoas, diz Apocalipse, quando Deus derrama os flagelos, as taças são derramadas, é assustador ler no livro de Apocalipse, quando o texto diz, e os homens não se arrependeram dos seus pecados. O juízo de Deus cai explicitamente sobre a terra, e as pessoas dizem, Deus é que é o culpado. Onde Ele estava quando eu sofri? Elas vão para o inferno dizendo, Deus errou no julgamento. Deus se equivocou. Eu sou bom demais para o inferno. E é isso que os filmes de Hollywood dizem o tempo inteiro. Não, eu faço o meu destino. O futuro é eu que escrevo. E não sei se os irmãos já repararam, não tem um único filme feito nos Estados Unidos que a frase eu não tive escolha não aparece pelo menos um pouquinho, uma vez só, em algum momento do filme. Alguém tem que fazer uma escolha e dizer, eu fiz porque eu não tive escolha. Ué, mas você não é livre? Você não faz seu destino? Esse fatalismo da humanidade, de na hora do vamos ver, não saber o que fazer. Deus muda tudo com a sua graça. E o que a graça é? A graça é o outro lado da moeda da misericórdia. A misericórdia é Deus não dar o castigo. A graça é Deus dar a salvação que nós não merecemos. Ele não dá o castigo que eu mereço, mas me dá a salvação que eu não mereço. Isso é graça. E é isso que nós agradecemos a Deus todos os dias. Ele nos dá todos os dias, graciosamente, aquilo que nós não merecemos, mas por amor, por bondade, por misericórdia, Ele nos dá. Então eu passo para a última palavra, a palavra bondade. Verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e misericórdia em bondade para conosco, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Alguns teólogos dizem que a bondade é a parte visível da graça de Deus. A bondade é aquilo que Deus faz que a gente vê. É interessante que lá em Êxodo 33, Moisés vive o seu melhor momento com Deus. Ele está diante de Deus. Ele está intercedendo pelo povo que construiu um bezerro de ouro e se afastou de Deus.
Então ele diz para Deus: Senhor, se o Senhor não andar em nosso meio conosco, não nos faça subir desse deserto. E aí ele faz um pedido para Deus, olha a ousadia: Senhor, deixa eu te ver. A resposta de Deus todo mundo sabe. Deus vira para Moisés e diz: Moisés, não tem ser humano que possa me ver e ficar vivo, mas eu vou fazer uma coisa com você, eu vou te colocar numa penha. Uma penha é uma fenda na rocha, onde ele não pode ver nada para a direita, ele não pode ver nada para a esquerda, ele não pode ver nada para trás, ele só pode ver o que for passar na frente. E eu passarei diante dos seus olhos toda a minha bondade, e você me verá pelas costas. Bondade. O que Moisés viu de Deus naquela fenda? A sua bondade. E aí o próprio Moisés, no Salmo 90, ele diz: eu creio, é Davi no Salmo 27, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O que Moisés pede lá no Salmo 90 é: apareçam diante dos nossos olhos as tuas obras. A bondade é a parte da graça de Deus que nós podemos ver, porque é com a bondade que a gente reparte o pão, é com a bondade que a gente ajuda o próximo, é com a bondade que a gente faz materializar diante dos olhos o amor de Deus que Ele plantou no nosso coração. E Deus então, como é que Deus mostra a sua bondade para conosco? Romanos capítulo 5, verso 8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato histórico, com um dia no calendário e na folhinha, de que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do amor de Deus é de que uma cruz foi levantada e o Filho de Deus estava nela. E Donald Carson, de novo, não nesse livro que nós estamos trabalhando, mas num outro chamado Escândalo, ele faz vários sermões sobre a cruz e a ressurreição, e ele gasta um tempo falando sobre as ironias da cruz no texto de Mateus 27. E ele diz: por que Jesus não desceu da cruz? Jesus não desceu da cruz porque Ele nos amava. Ele podia ter descido. Preparando uma jovem para a pública profissão de fé, eu fiz essa pergunta para ela há 25 anos atrás. Eu perguntei: por que você quer se tornar membro da igreja? E ela diz: olha, quando eu era mais jovem, eu li aquele texto que falava das pessoas zombando de Jesus lá na cruz. E eu ficava pensando assim: por que ele não desce e faz um raio cair na cabeça de cada um desses bandidos aqui? Depois, ela diz no bilhetinho que ela escreveu, eu comecei a pensar: se ele tivesse descido, ele não teria me salvado. Por que Jesus não desceu da cruz? Porque Ele te ama. Só por isso. Hebreus diz que Ele não fez caso da ignomínia a qual Ele foi exposto. Ignomínia é o pior tipo de vergonha que uma pessoa pode passar, é a vergonha pública. A gente passa vergonha diante dos filhos, ou diante de outras pessoas, por coisas que a gente faz. Mas aquela vergonha de ser exposto perante todo mundo, a Bíblia chama de ignomínia, a vergonha pública. Hebreus diz que Jesus não fez caso. Jesus foi dependurado numa cruz, nu. Ele não estava com um fraldão como as estátuas e os desenhos mostram, ele estava nu. Todo mundo que passava ali via aquele homem, o Deus que nos salvava, nu. E a Bíblia diz que Ele não fez caso disso. Sabe por quê? Porque Ele te amava. Ele me amava. Ele nos amava. E Ele ficou lá até o fim. E a Bíblia diz que esta é a prova da bondade de Deus para conosco. Ele ficou lá até o fim. E quando terminou, Ele diz: está pronto. Isaías 53, 12 diz que Ele viu o trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Ele realizou o que Ele se propôs a realizar.
Então, se Ele se propõe a realizar a minha salvação, a sua salvação, a nossa salvação, Ele não fracassou e não fracassará. Eu posso ter certeza de que, se eu arrepender dos meus pecados e crer que este amor foi por mim, e foi para mim, e foi no meu lugar, Ele vale, Ele acontece, Ele tem serventia e Ele tem valor, porque Ele não nos deixa para trás. Às vezes nós enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades e pensamos assim: meu Deus, a casa caiu, vai ruir tudo. Então Ele vem e nos levanta. Ele vem e nos coloca de pé. Quem pastoreia a igreja, no final das contas, é Deus. Nada do que acontece no nosso meio acontece longe dos olhos de Deus. Por isso, nós temos que estar atentos àquilo que acontece entre nós. Se nós participamos do que acontece para o mal ou para o bem. Porque nós podemos ser instrumentos de Deus para a bondade dele ser manifesta diante dos olhos do mundo, mas nós podemos ser também instrumentos da nossa carne, da nossa cobiça, do mundo e do diabo, para manter as pessoas nesse quadro de morte, de UTI que as pessoas vivem longe de Deus. Paulo, ele diz o seguinte: olha, tem 3 palavras de morte aqui, mas tem 4 palavras de vida. E as que sobrepujam são as posteriores. Nós devemos ser medidos não pelas 3 primeiras, nós devemos ser medidos pelas 4 últimas: a misericórdia, o amor, a graça e a bondade de Deus, porque essas 4 palavras foram colocadas sobre nós. Deus colocou sobre a sua cabeça, Deus colocou sobre o seu coração, porque Ele pessoalmente se interessa por você, se interessa pela sua igreja. E Paulo está dizendo isso porque, quando ele for tratar dos problemas da igreja, lá na segunda parte da epístola, ele já mostrou por que ele pode fazer isso. Eu posso fazer isso porque tem um preço pago, tem uma obra realizada, tem um Deus que ama a sua igreja envolvida. E nós nunca, se o mundo coloca, nós jamais, nós nunca podemos colocar Deus de fora. Deus tem que estar dentro, Deus tem que estar no centro, Deus tem que estar no meio, porque é a Ele que nós servimos, é a Ele que nós adoramos, é a Ele que nós seguimos. Depois de ouvir tudo isso, é preciso que nos perguntemos de forma bem íntima e pessoal: se Jesus não tivesse feito isso por mim, onde eu estaria hoje? Onde Deus foi te buscar? Eu fico olhando para trás. Eu tive uma adolescência tranquila, embora meus pais fossem católicos e a gente recebeu aquela educação católica nominal de ir na igreja de vez em quando, mas nós aprendemos a nunca nos envolvermos em briga. Lá em casa, quem falava palavrão corria o risco de ter a boca lavada com sabão. E eu me lembro o dia que meu irmão foi colocado de joelhos ao pé do lado do sofá: pede perdão pelas coisas erradas que você fez. Mas a gente não conhecia o Evangelho para valer. O Evangelho chegou depois. E eu fico pensando, onde que eu estaria hoje, se lá, quando eu tinha 13 anos de idade, o Evangelho não tivesse me alcançado? E às vezes eu penso em algumas possibilidades. Eu penso que eu teria me desviado por muitos caminhos ruins. Eu penso que eu teria feito a primeira bobagem no primeiro relacionamento amoroso que eu tive. Naquele primeiro beijo de uma moça. Porque quando eu dei o primeiro beijo, a moça me chamou para entrar para casa com ela e não tinha ninguém dentro de casa. Imediatamente eu pensei: olha para que ela está me convidando. E Deus disse: cai fora. E Deus então foi mudando a minha vida e eu fui caindo fora dessas coisas. Mas se Ele não estivesse no controle, eu teria dito sim para cada um dos convites que eu recebi.
Eu nunca fui muito doido, nunca fiz muita coisa esquisita. Minha mãe não teve muito problema com a minha educação. Mas eu me lembro quando eu me sentava na escada, no pé da entrada da nossa cozinha, e ficava pensando, de onde eu vim? Será que Deus criou mesmo? Será que é isso mesmo? Será que existe Jesus mesmo? E foi nessa época que o Evangelho me alcançou. Se ele não tivesse me alcançado nessa época, aonde que as minhas perguntas teriam me levado? Então, onde você estaria se não estivesse aqui? Aí fora tem muitas portas abertas nos convidando para entrar nelas e por elas. E eu termino então dizendo o seguinte: olha para trás, olha para a sua caminhada, olha onde Deus foi te buscar. Diante disso, adore a Deus por causa da sua misericórdia. Adore a Deus por causa do seu grande amor. Adore a Deus por causa da sua graça, que deu sabor e cor à sua vida. Adore a Deus por causa da sua bondade, porque todos os dias ela se manifesta diante dos seus olhos. Vamos orar?